Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula da semana passada, nós estudamos algumas técnicas de leitura e compreensão. Vocês podem verificar que esses slides das técnicas de leitura e compreensão estão disponíveis aqui no Conexão Digital, tá? Temos aqui, ó, esse slide que eu vou passar com vocês agora. Tá como técnicas de compreensão, salvo aqui em PDF. Então, vamos lá. As técnicas são, como nós discutimos em aula, as técnicas são essas. Realize a leitura integral do texto, sublinhe palavras desconhecidas, esclareça dúvidas de vocabulário, releia o texto e identifique as ideias principais, sublinhe em cada parágrafo as palavras que contêm a ideia núcleo e os detalhes importantes, assinale com uma linha vertical na margem do texto os tópicos mais importantes. Assinale na margem do texto com um ponto de interrogação os casos de discordâncias, as passagens obscuras, os argumentos discutíveis. Leia o que foi sublinhado para verificar se há sentido. Anote de maneira resumida ao lado de cada parágrafo a ideia nele desenvolvida. E posteriormente vocês passariam então essas técnicas para esse formato aqui. Vamos fazer um exemplo? Então, lembrando que também essas técnicas de leitura vocês irão aplicar neste texto aqui, do Michel Foucault. O título do texto é O Exame. Na hora que vocês abrirem, ele vai estar aparecendo assim para vocês também em PDF, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício, aplicar essas técnicas de leitura aqui nesse texto, O Exame, de Michel Foucault. Mas agora, nessa videoaula, eu vou estar aplicando com vocês um exemplo, né, da aplicação dessa técnica nesse outro texto aqui do Michel Foucault, que na verdade é uma entrevista que o Foucault deu em 1977. Então, vamos lá. Qual que era mesmo a primeira parte? Realize a leitura integral do texto. Então, realizei a leitura integral do meu texto. Posteriormente, conforme eu vou realizando essa leitura integral, eu já vou sublinhando as palavras desconhecidas. Então, estou aqui fazendo a minha leitura, vou sublinhar aqui as palavras que eu tenho dúvida, né, de vocabulário. Então, vou pôr aqui, por exemplo, vou pôr aqui resistência, não sei o que é resistência. Vou pôr aqui reversíveis, enfrentamentos, uniformizador. Então, agora, o próximo passo vai ser eu esclarecer as dúvidas do meu vocabulário, certo? Eu posso vir aqui e puxar um comentário, faço a minha pesquisa, o que significa reversíveis, né? Reversível. Então, posso vir aqui, fazer uma pesquisa. O que se pode reverter, revertível, que pode mudar de função. Coloco o significado. O que é reversível é algo que pode mudar, né? E aí eu faço a mesma coisa, então, para enfrentamentos, para resistência, para uniformizador, enfim, vocês farão aí, né, esse mesmo procedimento, aplicando, então, no texto todo,
o grifar, o sublinhar das palavras desconhecidas e posteriormente construir aí esse vocabulário. Feito isso, vamos para a próxima fase, que é reler o texto e identificar as ideias principais. Então, eu já tirei as dúvidas do meu vocabulário, agora eu releio o texto, identificando as ideias principais. Ao identificar as ideias principais, eu já vou sublinhando, parágrafo por parágrafo, as palavras que contêm ideia núcleo e os detalhes importantes. Então, pode ser palavras, pode ser frases, né, pequenas expressões. Então, vamos ver como que ficaria na prática. Vou desfazer aqui minhas marcações para voltar para o texto sem marca. E vou então, parágrafo por parágrafo, grifar as ideias centrais. Então vamos lá. Esse parágrafo primeiro, por exemplo, ele diz: aliás, é por isso que o Senhor fala do poder quando faz a história da sexualidade, mas ali também eu creio que pode haver mal-entendido, pois o termo poder sempre foi associado e ainda é associado à noção de soberania estatal, enquanto que o Senhor procurou definir poder em seu livro como não sendo nenhuma instituição, nenhuma estrutura, nenhum poder estatal, mas um lugar estratégico em que se encontram todas as relações de força do tipo poder-saber. Então, aqui já quero grifar, ó, poder, então, para Foucault seria um lugar estratégico em que se encontram todas as relações de força do tipo poder-saber. Tenho a impressão de que o senhor falava de algo diferente de poder, que o senhor falava acerca daquilo que chama a verdade, não a verdade que a sociedade atual produz em toda parte, mas a verdade que o senhor deve atingir pela ficção de seu trabalho. Enfim, eu vou estar lendo aqui rapidamente, para não ficar muito cansativo para vocês, e vou fazendo esse processo de grifar, né, estrategicamente, então, as ideias principais. Então, fiz aqui, né, o meu exercício, transformei esse texto num texto grifado, grifei as ideias principais. Agora eu vou tirar então estas ideias principais. Eu vou estar aqui fazendo uma linha e posso até, né, colocar aqui o comentário e retirar então isso que eu grifei, né? Eu vou estar isolando essas partes grifadas aqui no lado, ao lado do texto.
Então, percebam aqui nesse caso, eu já reescrevi com as minhas próprias palavras. Eu não retirei e isolei, falando que as relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre o que sabe e o que não sabe, né? Esses exemplos que o Foucault fala. Eu só retirei e coloquei relações de poder, 2 pontos. Existem em todas as relações sociais. São relações de força, são microlutas, né? Já peguei aqui, são relações de força, são microlutas. Vou fazendo, então, isso por todo o meu texto. Até que, finalmente, nós vamos ter, então, tudo que foi sublinhado, isolado, aqui nas nossas caixas de texto, e teremos um resumo, né, uma síntese da nossa leitura e do nosso entendimento. A partir de tudo isso, nós vamos, então, passar para essa estrutura do método Cornell. Tem aqui um exemplo, tem aqui esse, para quem for fazer na folha de caderno, né? Alguns exemplos aqui pra gente, na folha de fichário. Aqui mais um. E, novamente, aqui o método Cornell. Para fins de gravação, eu vou fazer aqui em uma folha de Word. Se vocês quiserem optar também por essa proposta, dá também para tá fazendo uma folha de Word. Então, eu peguei aqui, o que eu fiz? Eu adicionei caixas de texto, eu inseri caixa de texto, né, só comentando que eu não uso o Word, tá? Eu estou usando aqui o LibreOffice Writer, que é um software livre para edição de textos. Então, aqui eu coloquei caixas de texto, pus aqui uma corzinha, né, na caixa para deixar mais atrativo. E coloquei, então, o título, que na verdade aqui eu coloquei o título propriamente do meu texto. Esse texto aqui. Michel Foucault e as relações de poder. E agora, vou então, nesta caixa, nessa primeira caixa, eu vou estar colocando as ideias-chave, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Olha lá. Vou colocar, então, as ideias-chave do texto. Já coloquei poder, relações de poder. O que mais que nós grifamos lá? Vamos ver. Poder, relações de poder, microlutas, métodos e técnicas, resistência, revolta. Então, coloquei aqui minhas palavrinhas-chave. Vamos aumentar um pouco aqui, deixar mais centralizado. E agora, nesta caixa de texto aqui ao lado, eu vou o quê? Destrinchar cada uma dessas chaves, que na verdade, né, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai pegar o que a gente tinha colocado aqui nesse comentário, esse nosso isolamento das ideias-chave, vamos passar para lá. Então, relações de poder existem em todas as relações sociais, são relações de força, são microlutas. Posso pôr também em tópicos, né? Posso criar assim em formato de tópicos. Relações de poder é igual métodos e técnicas.
Relações de poder são relações de força, de enfrentamentos, então são sempre reversíveis. Já posso ir, inclusive, destrinchando de acordo com o vocabulário que eu construí. Relações de poder abrem possibilidades de uma resistência. É muito mais a luta perpétua e multiforme que eu tento mostrar do que a dominação morna e estável de um aparelho uniformizador. Então, eu posso, colocar Foucault quer mostrar a luta perpétua e multiforme. Dessas relações de poder. Tá? Então, assim, né? Claro que cada uma de vocês vai estar sublinhando elementos diferentes, por exemplo, algo que chamou mais atenção, né? E aqui, finalmente, você elabora a sua síntese. Ou seja, você vai transformar todos esses pontos que você grifou, que você separou, em um entendimento seu, um parágrafo, né? Escrito, reescrito com suas próprias palavras. Então, vamos lá. Como que a gente faria isso? Para Foucault, as relações de poder existem em todas as relações sociais. São relações de força. São microlutas. E aí, elaborei a minha síntese, finalmente. E aí, olha que bacana. Esse é um método muito interessante, porque, olha só, transformamos esse texto em uma ficha. Nós destrinchamos o texto e transformamos ele em uma ficha. Isso é uma técnica extremamente interessante para se fixar conceitos próprios da sociologia. É uma técnica extremamente interessante para que nós deixemos arquivados os nossos estudos, para depois, posteriormente, quando chegar a hora da prova, você não vai ter que revisitar o texto inteiro, não é mesmo? Você vai direto para sua ficha, né? Você já vai saber tudo que foi estudado sobre Michel Foucault quando nós estudamos a questão do poder, das relações de poder, né? Das microlutas, da resistência, das revoltas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só me chamar.
Até a próxima. Tchau!